Então, novamente, boa noite a todos. O que é o governo, né? Como eu defino governo? Quem governa, né? Governo eu defino, né, como aquele que representa, refere-se à regulamentação, refere-se à representação regular de políticas. Governo refere-se à representação regular de políticas, decisões e assuntos de Estado por parte de servidores que compõem um mecanismo político. Então, este governo a qual eu me refiro, este governo a qual eu conceituo, né? Então, existe um grupo de pessoas ligadas, relacionadas ao chefe de Estado, ao chefe de governo, né? E estas pessoas, né, vão fazer representação de políticas públicas. Quando eu falo de políticas públicas, eu quero me referir ao quê? Isso tem a ver com o nosso terceiro módulo, não é de agora, mas eu vou adiantar o assunto. Se nós fazemos parte de uma sociedade, o que é a sociedade? Sócios do bem comum, não é? Sócios, né, do INSS, sócios do hospital, sócios do postinho de saúde, das estradas, da rodovia, do DR. Então nós, sociedade civil, sócios do bem comum, não é? Precisamos de políticas. Política é a vida dentro da polis, dentro da sociedade. Precisamos de políticas, precisamos de normas, regulamentos e leis para administrar estes bens públicos, bens que são nossos, bens que nos pertencem, né? Então, o governo refere-se à representação regular de políticas. Ele faz a representação do povo através dos parlamentares e cria normas para regulamentar o uso da piscina, né? Lembra do condomínio? Da piscina, do elevador, do estacionamento, da entrada do condomínio, fazendo um exemplo alusivo numa questão particular, mas numa questão pública, das rodovias, do INSS, do hospital, da polícia, né? Olha só. Então, estas decisões e assuntos de Estado por parte de servidores, estes servidores, esses que servem, esses que estão no governo, né, trabalharão, né, para cuidar, gerir o bem público, né? E eles compõem um mecanismo político. Todas as vezes que eu falo de política, eu tenho que lembrar da polis. Como assim, professor? Se eu falo de política, eu lembro da polis? Sim, eu lembro da polis. E a polis é a vida lá aonde, pessoal? A polis é a vida naquela cidade, na época evoluída para as questões de época. Portanto, na época, a Grécia, que traz esse conceito de polis, né, que é a vida numa sociedade organizada, de certa forma evoluída, que tinha as discussões em relação ao bem público. O que fazer com aquela ponte que é nossa, que tem ali o nosso dinheiro pago com impostos, não é? Vamos melhorar, vamos pintar, vamos arrumar, vamos dar a devida manutenção. Isso naquela época, né? E na época atual, a mesma coisa. Se a ponte caiu, tem que consertar a ponte. De quem é a ponte? Nossa, né? Aqui no Distrito Federal, para quem é do DF, né, vai saber que temos ali a ponte JK. Bonita aquela ponte, né? Foi feito com um capricho ali, né? É um projeto de Niemeyer também, né? Como quase toda Brasília, né? Acho que é um dos últimos projetos de Niemeyer, né? E aí o que acontece? Tem que ter manutenção na ponte JK. Então o governo com seus representantes, né, atuando na política pública, atuando na representação regular de políticas, tomando decisões, vai fazer a devida manutenção do bem público. Então tá aí, pessoal, esse é o conceito de governo. Vou repetir. Governo refere-se à representação regular de políticas, decisões e assuntos de Estado por parte de servidores que compõem um mecanismo político. Ponto, é isto.